Quantas vezes você já encontrou dificuldades em preencher um formulário de um órgão público? Ou não conseguiu entender na primeira leitura o contrato do plano de saúde? E as instruções do imposto de renda? É possível ler todas elas sem nenhuma dúvida? Se você se identificou com alguma dessas situações, calma, você não é o único. Muitos textos cotidianos e de utilidade pública são confusos e contêm termos técnicos que a maioria dos cidadãos não consegue compreender. Além de prejudicar quem precisa do serviço, também impede a produtividade dele. Para resolver isso, usar a linguagem clara, fácil e simples em documentos e informações de interesse coletivo facilita a vida de todos nós. E essa é a proposta da jornalista Heloísa Fischer, autora do livro Clareza em Textos e Gov, uma questão de cidadania, tema do Rio em Foco que começa agora. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a jornalista e empreendedora Heloísa Fischer. Quem nunca se deparou com velho burocratês ou juridiquês em documentos diversos, principalmente aqueles que são de interesse público? Não seria mais fácil para o cidadão que esses mesmos textos tivessem uma linguagem simples e clara, como essa que eu estou falando aqui agora, para me comunicar com você, telespectador? Para falar sobre as dificuldades que isso representa para a sociedade e o próprio poder público, a Heloísa lançou esse livro que fala sobre o movimento mundial pela linguagem clara. Heloísa, o que é linguagem clara? Linguagem clara é uma causa social, um movimento mundial pelo direito de entender as informações que são de interesse público, coletivo, que fazem parte do cotidiano da gente, e é também uma técnica de comunicação, práticas de comunicação que incluem escrita, design, para escrever textos e produzir documentos, né, porque não é só o texto, que sejam fáceis de entender na primeira leitura. Né? Você imagina assim, aquele sonho, como você falou no início do programa, né? Você pegar um documento, pegar um formulário, pegar um manual e conseguir ler na primeira leitura e já entender. Aí se você quiser, você vai lá, volta, né? Mas o objetivo é você fazer uma comunicação escrita que seja tão clara que a pessoa que vai ler consegue identificar a informação que ela está procurando, entender aquela informação e principalmente usar, né? E usar a favor de si própria, porque muitas vezes, por a gente não entender essas informações, que estão, como você falou, nesse juridiquês, burocratês, governês também, né? Academiquês, né? Tem muitos jargões, né? Por você não compreender isso, muitas vezes o cidadão toma uma decisão desinformada, contrária a si próprio, né? E acaba atrapalhando também, por exemplo, o diagnóstico de doenças ou até o tratamento delas, se a gente estiver falando, por exemplo, de saúde. Com certeza, porque quando a gente fala assim de informações que são passadas, né, a linguagem clara, eu acho que ela se aplica a todos os textos que não são criativos. Vamos pensar assim, não é literatura, né, não é poesia, não é arte, né? Todos os textos informativos, né? Acho que também no texto jornalístico, linguagem clara é muito bom, mas eu acho que se aplica um pouco menos. Mas assim, os textos que orientam, que informam o cidadão, que instruem, todos eles se beneficiam da linguagem clara. Agora, esse é um movimento mundial e que no Brasil ainda é muito desconhecido, né? Como é que começou os seus estudos e pesquisas a respeito desse movimento e como também surgiu a ideia de fazer esse movimento acontecer também no Brasil? Pois é, assim, eu sempre fui uma cidadã, assim, questionadora, né? Eu nunca me conformei muito com essa coisa das placas, sabe? Muitas vezes você chega numa rodoviária, num ponto de ônibus, você não consegue entender, a informação até tá lá, mas você não consegue entender muito bem, porque ela tá mal estruturada. Então, assim, eu como cidadã sempre fui um pouco questionadora. E o que me despertou para a linguagem clara foi que aqui na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2016, um pouco antes dos Jogos Olímpicos, houve uma mudança nas linhas de ônibus da cidade. Eu moro na Zona Sul do Rio de Janeiro e as linhas da Zona Sul mudaram muito. E um dia eu cheguei no meu ponto de ônibus e tinha um cartaz avisando que as linhas tinham mudado e eu não entendi nada. Sabe? Eu fiquei lendo aquilo, li várias vezes, reli.
E foi um momento, porque eu trabalhei por muitos anos no setor de música clássica. E eu tinha acabado de encerrar o período da música clássica e estava meio que buscando um assunto, assim, né? Para me engajar, que fosse tão interessante quanto aquele. Eu servi 22 anos na música clássica, muito tempo. E aí eu estava, então, o que ocorreu naquele momento? Que eu já sempre fui uma cidadã, assim, mais questionadora. Eu me deparei com um problema na minha frente. E eu tinha, naquele momento, eu estava tirando o que a gente chama de período sabático, né? Que quando é a pessoa, sei lá, tira um tempo do seu trabalho para se repensar e tudo mais, eu estava naquele período. Então, eu estava muito aberta para situações. E reclamei muito, né, com meu marido, muito, cheguei em casa reclamando muito. E o meu marido, que é jornalista há muitos anos e acompanha esse movimento de linguagem no mundo, ele me falou, você já ouviu falar da campanha pelo inglês claro? Falei, não, nunca ouvi falar nisso. Ele falou, então, ó, já acompanhei esse negócio aí, vê que eu acho que isso vai te dar um alento. E foi assim que o movimento se descortinou para mim. Aí eu fui pesquisar, fui ler, aí eu, enfim, descobri que esse movimento pela linguagem clara, ele é mais conhecido internacionalmente pelo termo em inglês, que é plain language, né? Plain em inglês é simples, fácil. Plain language, linguagem clara. E aí eu descobri, eu falei, mas peraí, como é esse negócio é muito interessante, como assim, né? Aí comecei a ler sozinha, né, estudando e tudo mais. A internet ajudou muito, claro. E aí eu resolvi fazer uma especialização. Aí eu procurei uma especialização que eu fiz na PUC-Rio, que foi na área de cultura do consumo. E eu achei muito interessante porque é uma discussão que fala tanto de consumidor, é um território de consumidor como de cidadão. Né? Porque a sociedade de consumo, ela impacta na vida da gente como um todo, inclusive na nossa vida como cidadão. E aí eu propus que o meu trabalho de especialização fosse o Movimento Mundial pela Linguagem Clara. Inicialmente, eu pensei em trabalhar com o sistema financeiro, com a linguagem de contratação de crédito, mas depois eu achei que seria mais interessante abordar primeiro a questão do governo eletrônico. E por quê, né? Por que governo eletrônico? A gente está falando aí de transparência também, que é um tema muito importante, né? Para você falar claro e não ter essa coisa comum que é, já botei informação lá, você que não viu, ou você que não entendeu. Pois é, você tocou num ponto fundamental, né? Que é a informação de transparência pública. Porque a gente tem um movimento no mundo inteiro, aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que primeiro aderiu à parceria de governo aberto internacional, tem a Lei do Acesso à Informação, né, que é de 2011 e entrou em vigor em 2012. E a minha tese é que não adianta a informação estar acessível se não der para entender. Né? Porque muitas vezes as informações que são apresentadas, seja na transparência ativa, seja na transparência passiva, né? A transparência passiva é quando o órgão coloca a informação disponível na internet sem ninguém perguntar, tá lá, né? E a transparência ativa, né, é quando o cidadão solicita e o órgão entrega, né? Então, nos dois aspectos da transparência, se a informação está escrita de uma maneira que o cidadão não entende, seja que ela já está lá no site, ou você recebe quando você pede, faz o pedido, não adianta nada. Então, a minha tese é que a informação só está acessível se ela der para entender. E aí é um longo caminho para a gente fazer isso. Eu vou continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Voltamos com Heloísa Fischer. O Instituto de Tecnologia e Sociedade, TS Rio, desenvolveu o projeto Mudamos, um aplicativo que possibilita que cidadãos proponham e participem de projetos de lei. Na entrevista a seguir, a pesquisadora do ITS explica o que é o projeto e qual a importância da linguagem clara nesse trabalho. Vamos ver. Mudamos é um aplicativo que coleta assinaturas eletrônicas em projetos de lei de iniciativa popular, que são projetos que qualquer cidadão, enfim, brasileiro, pode escrever e submeter a uma casa legislativa para sua avaliação e aprovação ou não. Então, isso pode acontecer a nível municipal, estadual e federal. No nível federal, é necessário 1% de assinaturas, né? O que significa mais ou menos, hoje em dia, entre 1.500.000 e 1.700.000 assinaturas, né? Então,
Para resolver esse problema, já que dos 4 projetos que chegaram ao Congresso Nacional e tiveram esse mínimo de assinaturas, mas quando chegaram lá não puderam ser verificadas essas assinaturas, a gente usou a tecnologia para resolver esse problema. Então a gente criou esse aplicativo que faz a coleta de assinaturas eletrônicas, né, e não em formato papel. Isso resolve tanto um problema logístico, né, de coletar essas assinaturas, mas também efetivamente da verificação dessas assinaturas. E aí a gente recebeu muitas propostas, né, ideias de possíveis projetos de lei de iniciativa popular. Em 3 meses mais ou menos de projeto, a gente recebeu mais de 7.000 ideias. Mas dessas 7.000 ideias, apenas 7 eram projetos de lei constitucionais que poderiam ser submetidos, né, poderiam estar na plataforma e então coletar essas assinaturas eletrônicas. Então o que a gente fez foi, se deparando com esse desafio, a gente criou uma metodologia chamada virada legislativa. É uma metodologia que usa processos colaborativos de design thinking, por exemplo, e coletivos, em que as pessoas se unem para redigir projetos de lei de iniciativa popular de forma colaborativa e coletiva. Isso a gente faz junto com a ajuda de assessores, enfim, analistas jurídicos, mas também com pessoas que sejam especialistas naquela temática. Até o momento, a gente já realizou 3 viradas legislativas. 2 dessas viradas foram em João Pessoa, no município de João Pessoa, e outra delas foi aqui no Rio de Janeiro. Nessas viradas legislativas, mais ou menos saíram mais de 12 projetos de lei escritos, redigidos de forma colaborativa, né? Ao longo de um dia inteiro, essas pessoas passaram por diversas etapas, né, da nossa metodologia, desde pensar a problematização daquilo que elas gostariam de escrever um projeto de lei, até efetivamente publicar no aplicativo Mudamos e iniciar a coleta de assinaturas. O que é interessante é que, ouvindo um pouco essa fala em relação ao movimento da linguagem clara, a gente percebe que é necessário haver uma aproximação da população em relação ao texto legislativo. O texto legislativo, muitas vezes, ele é muito duro, ele é muito complexo de ser entendido e compreendido pela população em geral. Então, é necessário que haja quase que uma tradução desse conteúdo para a população. Então, a partir do momento em que a gente envolve o cidadão na construção desses projetos de lei, a gente torna esse cidadão responsável também pelas mudanças que ele quer no seu país, na sua cidade, no seu estado. Então, é super interessante a gente pensar e trazer a linguagem clara para esse movimento, mas pensar de forma mais ampla como é que a tecnologia pode se associar e ampliar direitos democráticos. Tecnologia, linguagem clara, tem que misturar isso tudo para a gente poder pensar em democracia 4.0, né? Nesse mundo do século XXI. Sim, a participação social, né, e o controle social, eles dependem muito da população conseguir, primeiro, como a Débora mencionou, conseguir colaborar ativamente, produzindo, dando a sua colaboração, como também compreendendo o que as casas legislativas estão produzindo, né? E nesse mundo, assim, que a gente tem as redes sociais, cada uma com uma demanda, a gente fala muito já dividido em nichos, né? Quer dizer, as pessoas se comunicam muito por grupos. Então, andar entre esses grupos e entender essas linguagens faz diferença também para você conseguir fazer alguma coisa que seja para o todo, né? Pensar o todo. Antigamente, era muito comum você falar, quer dizer, o público, o político, falar para todo mundo. E hoje em dia você tem que segmentar. Como é que a linguagem clara ajuda a fazer essas informações chegarem mais rápido a mais de um grupo ou a todos os grupos? Boa pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão. Assim, acho que o instrumental da linguagem clara primeiro, ela prioriza quem vai ler. Então, primeiro você tem que pensar assim, vem cá, especialmente nesse cenário que você colocou, né? São cenários bem diversos, assim, tem um grupo que tem essa característica, tem outro grupo que tem essa outra característica, né? Primeiro, você tem que priorizar a pessoa que vai ler. Então, assim, onde que ela vai ler? Ela vai ler no celular? Ela vai ler no computador? Ela vai ler no papel? Né? Qual é a situação em que isso vai acontecer? E na hora que a linguagem clara te fala o seguinte, assim, olha só,
corta tudo que for desnecessário, né? Que é assim, aquela coisa assim que a gente corta na veia, né? Você fala, poxa, se você tem uma frase que está com 45 palavras, dá para você falar em 20 o que você está falando em 45? Dá para você tirar os ornamentos? E eu acho que quando a gente fala da linguagem jurídica, né, que a gente falou do juridiquês, né, do jargão, mas a gente está falando da linguagem jurídica, da expressão jurídica, né, que, por exemplo, na Casa Legislativa é a base das leis, né? Será que você consegue sintetizar de uma maneira mais curta mesmo, frases com menos palavras, parágrafos mais quebradinhos, não aqueles blocos imensos de texto, né? E na hora que você faz isso, você está enxugando e você está trabalhando também, que a gente tem que considerar, né, Geisa, o nível de atenção das pessoas, né? Assim, as agências de publicidade, por exemplo, trabalham hoje em dia com 6 segundos, né? Se em 6 segundos você não conseguir falar com o consumidor, já foi. Ele já foi para outro lugar. Já foi para outro lugar. Então, assim, a gente está falando de 6 segundos, né? Onde é que você desiste, né? Agora, um texto com clareza, ele demanda muitas horas de trabalho, né? Porque é mais fácil você fazer uma escrita mais floreada e mais longa mesmo, do que você parar e editar o que você está escrevendo, né? Então é todo um trabalho aí de ler, reler, rever, saber o que você pode cortar de forma a não perder o objetivo ali inicial de estar escrevendo aquilo, mas pensando que quem está lendo não tem tempo, não tem atenção, não é especialista naquele assunto e precisa dar uma resposta àquela demanda, é isso? É isso, né? Em termos de experiências, onde e quando você já aplicou essa linguagem clara? Tem algum exemplo para contar para gente? Eu fiz um trabalho, eu atualmente não sou mais, mas eu fui voluntária no Hospital Federal da Lagoa. E eu fiz para eles um folheto informativo de prevenção à infecção hospitalar. Aquele material que todo paciente, visitante recebe no hospital, que era uma coisa com um termo muito técnico, e eu tive a oportunidade de fazer em linguagem clara. Eu acabei de fazer também para a Open Knowledge Brasil uma reescrita dos termos de uso, né? Porque se a gente for pensar em serviço online, os termos de uso, né? Eu fiz para eles essa reescrita. E agora eu tenho um grupo de pesquisadores, faço parte de um grupo de pesquisadores da PUC aqui do Rio de Janeiro, que a gente está começando a simplificar documentos da PUC, né? Contratos e documentos da PUC. Isso é um movimento muito novo, né? Ele é muito conhecido no exterior desde os anos 70. Aqui no Brasil ele não existe como movimento. A gente está delimitando, a gente está problematizando, né, a situação e oferecendo e sinalizando que tem caminhos, né? E agora, esse caminho é um caminho longo, porque o mais interessante é conseguir treinar as pessoas para que haja muitos multiplicadores. E a gente está falando numa realidade em que isso se torna muito importante, porque quando você fala de políticas públicas, tem elementos hoje de avaliação de impacto de políticas públicas, de negócios, né? Tem negócios de impacto social que também tratam muito de avaliar os impactos. Então, claramente, você tem que saber lá no início do que você está falando e de quais são os objetivos. Se isso não tiver claro de partida, fica muito difícil você entender qual foi o impacto que foi gerado, né? Que eu imagino que para as pessoas lerem, saberem exatamente o que tem de risco num hospital, faz muita diferença no tipo de atitude que ela vai ter depois de ler aquele documento. Com certeza, né? Você falou, por exemplo, dos negócios sociais. Eu estava conversando com o presidente da Associação Brasileira de Negócios Sociais, o Hamilton. Ele estava reclamando sobre os editais, né? Como é que os editais são escritos num linguajar que é muito difícil de entender, porque, de novo, é técnico, é jurídico, né? Então, eu acho que na hora que você aplica essas diretrizes da linguagem clara, você facilita a comunicação em vários aspectos, tanto da realização do negócio, como da prestação de contas, como da compreensão dos direitos do cidadão. Quais os espaços que esse movimento oferece para discutir esse tema? Pois é, como eu te falei, a gente está começando, né? Assim, o meu trabalho é um trabalho pioneiro nesse ramo. Eu posso convidar os nossos espectadores hoje a ver o que já tem disponível no conclareza.com.br. Lá no conclareza.com.br tem exemplo de antes e depois,
tem uns 10 passos para você escrever em linguagem clara. Para as pessoas já começarem a incorporar Sim, isso. e o mais importante que eu acho é você mudar o seu, né, vou usar um termo técnico, né, o seu mindset, né? Mudar a sua mentalidade. É você pensar com clareza. E aí faz toda a diferença para o resultado, né? A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Dados do Indicador de Analfabetismo Funcional, INAF 2016, mostram que apenas 8% da população brasileira entre 15 e 64 anos são proficientes em leitura. Traduzindo para uma linguagem simples, isso significa que apenas 8% da população dentro dessa faixa etária consegue compreender, sem restrições, textos e informações mais complexos e distinguem fato de opinião. Diante desse cenário, pensar no público se torna cada vez até mais importante, né? Sim. Eu acho que assim, o dado da baixa escolaridade brasileira jamais pode ser esquecido, porque você trouxe esse número do INAF, que é um número assim assustador, né? E tem um outro dado mais recente que saiu agora de uma outra faixa de população, os alunos do ensino médio brasileiro que saem no 3º ano do ensino médio brasileiro. 1,6% desses alunos têm conhecimento adequado de português. É muito sério, né? É muito sério. E se a gente faz uma estratificação dos dados do INAF por faixa etária, a população acima de 50 anos do Brasil, 90% são analfabetos funcionais. Então, assim, a gente tem que considerar que a gente está falando para um brasileiro, uma brasileira, um brasileirinho, um senhor brasileiro, uma senhora brasileira, que não tem um instrumental para decodificar a linguagem do jeito que ela é apresentada pelos órgãos públicos. E aí também falando de mercado, né, pensando também na educação financeira e quanto é importante as pessoas saberem como investidores, como clientes de um banco, que tipo de consequências ela pode ter acessando aquele serviço, investindo o dinheiro dela, também fazem muita diferença, né? Com certeza. E se a gente fala do mercado financeiro, o próprio mercado financeiro é muito complexo. Né? Dependendo vamos chamar assim, do produto financeiro que você compra, seja um crédito consignado, seja uma hipoteca, já é complexo. O produto em si é complexo. Para você explicar o que está acontecendo ao contratar aquele produto, a linguagem usada é complexa. Então, assim, eu acho que em situações de grande complexidade, né, e a gente vive num mundo que é muito complexo, a intermediação da linguagem, como a gente estava falando um pouco antes, né, até de gravar, é quase que uma tradução. Você tem que fazer uma tradução. Você tem que traduzir de um idioma, que é esse idioma do jargão, para um português claro, vamos chamar assim, né? Que é uma expressão que todo mundo conhece, a gente tem que falar em português claro. E falando em termos de oportunidades que isso abre no campo da comunicação social, né? E diante de uma perspectiva que a gente vê aí, as redações cada dia demitindo mais pessoas, você pensar no profissional de comunicação com esse ferramental, isso traz também uma oportunidade de ampliar esse mercado para trabalhar como esse tradutor de mundos, né? E também de conexão, que é tão importante no século XXI. Muito bem apontado. Você sabe que eu acho que esse trabalho da linguagem clara para a gente, né, para as pessoas que têm formação em comunicação, é utilíssimo, e eu acho que você sabe que eu acho que tem um quê assim de jornalismo investigativo, porque muitas vezes eu faço muitas análises assim, né, de materiais. Eu vejo e falo assim, gente, qual é a notícia aqui desse comunicado? O que esse aviso está querendo me dizer? Porque muitas vezes o aviso, ele não vem com o fato principal que vai te afetar, não está visível, né? Como no caso dos contratos financeiros, por exemplo, né? Então eu acho que você tem um profissional de comunicação qualificado a fazer essa tradução, né, que tem um pouco de jornalismo investigativo, eu acho que tem até um pouco de mineração de dados, que a gente chama, né? Que você tem que ir lá extrair, cadê a informação que estava aqui, né? E eu acho que uma coisa linda da linguagem clara, e que foi o que mais me encantou nela, é a empatia, porque você necessariamente tem que se colocar no lugar da pessoa que vai ler e antecipar as dúvidas que ela vai ter.
Questão de humanidade, né? Totalmente é humano, demasiado humano. E em relação ao livro que você lançou, né? Ele está disponível nas livrarias ou está no site? Está pelo site. Ele está disponível de duas maneiras. No site, lá no comclareza.com.br, é só clicar em livro, que está tudo explicadinho lá, mas eu vou explicar aqui. Ele está disponível de duas formas. Essa forma impressa, né, que a venda é só pelo site. Uhum. E também tem no formato e-book, né, um livro eletrônico, que está disponível pelo site da Amazon, né, da Amazon Brasil, amazon.com.br. Que aí é para chegar a todos os cantos. Chega né? a todos os cantos, né? Então, lá no comclareza.com.br, clicando em livro, as informações estão todas lá. E que outras atividades esse movimento também pretende, ou se já tem agendadas assim, ações para fazer chegar essas informações, esse ferramental para outros cantos aí? Pois é, a gente está estabelecendo um campo, eu fico muito feliz de estar aqui podendo conversar com você e com os espectadores hoje, porque eu acho que essa é uma rede que a gente vai formar. Eu, você em casa que está interessado nesse assunto. A gente precisa formar essa rede. Então, assim, o lançamento do livro, que foi uns dias atrás, aqui no Rio, né, vai ter um lançamento em São Paulo em dezembro. Eu acho que a partir do lançamento do livro, que é um trabalho realmente pioneiro, a gente vai formando essa rede e tem que entrar para dentro da rede, né? Eu acho que, assim, aqui na Assembleia Legislativa, no Fórum, é um assunto para ser discutido nas faculdades de comunicação, né, em encontros de governo aberto, órgãos públicos. A gente precisa levar, né? E a gente vai se conectando e vai começar a fazer. A gente não tem ainda uma agenda. Eu vejo também um papel interessante na desburocratização, que é um movimento que tem ocorrido, assim, o governo tem reunido vários atores para pensar como desburocratizar, como facilitar a abertura de pequenos negócios, e aí a gente encontra diversos entraves em documentos que acabam impedindo que determinados setores possam avançar com mais rapidez. Então, eu acho que de cara já fica aí um convite para trabalhar junto com esse grupo, pensando do que a gente tem de documento hoje disponível para a população, em termos de como abrir uma empresa, como se tornar um empreendedor, trabalhar também essa questão da linguagem clara. Com certeza, porque também não adianta você desburocratizar o processo, vamos chamar assim, operacional, se o conteúdo que está sendo apresentado é difícil de entender. Né? Você pode até diminuir as etapas, você pode, sei lá, facilitar, digitalizar, mas se o conteúdo não der para entender, não faz muita... Né? E aí é muito interessante pensar quando a gente conversa no grupo, né, de desburocratização, que aí ficam os DIRFs, DARFs, DURFs, né, e vai para não sei aonde, e é muito documento e as pessoas ficam falando por siglas. Eu falei, gente, isso parece uma linguagem... cifrada, né? Cifrada, só quem está no grupo que entende. Eu gostaria de trazer uma informação aqui para fazer até uma homenagem a ela. Tem 30 anos que uma professora de Pernambuco, Neide Rodrigues Mendonça, fez uma tese que lançou em livro, e eu tenho esse livro, que ele está fora de catálogo, é maravilhoso, se chama Desburocratização Linguística. Interessante. Ela fez um plano de trabalho de formação de redatores administrativos. Isso foi a tese de mestrado dela na ocasião, e você vê, 30 anos atrás... se pensando em desburocratização da linguagem. Né? Porque esse tema é velho, é que a gente não conseguiu... O problema é muito antigo, né? O problema a gente conhece, né? Você, assim... Mas, na época, a Neide, ela não falava do movimento da linguagem clara. Eu acho que hoje, também, a gente vendo, por exemplo... O governo do Reino Unido, com essa questão da simplificação, da desburocratização, tem uma história linda de simplificar, assim, havia, nos anos 70, 80, havia como 150 mil formulários disponíveis dos serviços de governo no Reino Unido. E eles reduziram, assim, de 170 mil para, tipo, 15 mil, sabe? Assim, que é uma grande mudança. Né? Isso foram conquistas do movimento da linguagem clara, que a gente tem muito a aprender com essa experiência internacional. E é bom saber, né, que é possível conectar e ter muitas referências para já partir aí com um ganho de tempo, né? Claro, porque a gente vê, claro, são culturas diferentes, são idiomas diferentes, mas esse problema da linguagem ser uma barreira à compreensão
está em todas as culturas, não é só aqui no Brasil não, né? Então assim, a gente vendo como é que outros países, especialmente na questão da digitalização dos governos, como é que eles melhoraram isso, como é que aplainaram esse caminho, ficou um pouquinho mais suave para o cidadão, a gente pode pegar o exemplo e adaptar aqui para a nossa realidade. E com certeza esse vai ser o nosso grande desafio. Bem, infelizmente o programa chegou ao fim. Obrigada, Heloísa, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a nossa programação até aqui. Já foi no nosso canal do YouTube? Ainda não conhece? O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. Vai lá! E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, envie um e-mail para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima!